Efésios capítulo 4, vamos ler os versículos 7 até o versículo 14. Efésios capítulo 4, versículo 7 até o 14. Amém? Efésios 4, 7 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Te agradecemos nessa noite, pedimos a Ti a graça do Senhor, que já está dentro de nós e sobre nós, e a ação do Seu Espírito Santo, para nos guiar a toda a verdade. Abra a Tua palavra para nós, cremos na autoridade e suficiência das Escrituras. Por isso, fala conosco nessa noite. Oramos a Ti em nome de Jesus. A carta aos Efésios, sem sombra de dúvidas, ela é um daqueles livros que a gente poderia dizer que ele é o pico Everest, né, da revelação do Novo Testamento. Por quê? Porque ele compreende as grandes verdades da fé cristã. Então, se a gente quer entender um pouco sobre as verdades centrais da nossa fé cristã, a gente precisa olhar para a carta aos Efésios. Paulo, ele, assim, quer mostrar para os irmãos em Éfeso quem eles eram. Primeiro, ele mostra o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 de forma muito clara e de forma objetiva sobre as grandes doutrinas do Novo Testamento. Ele traça, né, logo no capítulo 1 sobre uma doutrina tão atacada, que é a doutrina da Trindade. E quando a gente fala do ataque, a gente lembra que existe falsos cristãos que não acreditam que Deus é uma Trindade. E Paulo, no capítulo 1, ele mostra a obra do Deus triuno na nossa salvação, que Deus realizou, o Pai realizou. Né? Paulo, lindamente, ele mostra aqui no capítulo 1, versículo de número 3 e 4, a obra do Pai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Versículo 5, nos predestinou para a adoção de filhos ou a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, a obra do Pai, primeira pessoa da Trindade, é manifesta aqui. O que o Pai fez no Supremo Concílio da Trindade? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, ele nos fez santos e ele nos amou. Essa é a obra primária do Pai. Só que Paulo continua dizendo que ele também predestinou-nos para a filiação, para sermos filhos de Deus, segundo o bom prazer da sua vontade. Essa é a obra suprema do Pai, que a gente não vamos abrir. Qual é a obra do Filho? A
segunda pessoa da Trindade. Está no versículo 7, mas especificamente Paulo diz assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos nossos pecados, e Paulo diz, segundo a riqueza da sua graça. Qual é a obra do Filho? É nos redimir dos nossos pecados. E foi a oração do Marcos Vinícius, né? Mostrando para a gente que a coisa mais central da nossa caminhada cristã é que não só somos escolhidos, santos, amados, predestinados, mas Paulo diz que no Supremo Concílio da Trindade coube ao Filho nos redimir dos nossos pecados eternamente. E por fim, a terceira pessoa da Trindade você encontra no versículo 13 e 14, quando Paulo diz no capítulo 1, em quem também, depois de ter ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foi selado com o Espírito Santo da promessa, versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E a obra da terceira pessoa da Trindade é suprir tudo aquilo que o Pai fez, nos escolhendo, nos santificando, nos amando, nos predestinando, olhando para o lado da segunda pessoa da Trindade, nos redimindo. O Filho aplica toda a obra do Pai, toda a obra do Filho na nossa vida. Isso não é grandioso? Isso aqui, irmãos, negar que Deus é uma Trindade é negar a salvação. Não tem como. Por isso que as testemunhas de Jeová é uma seita. Por isso que os unicistas são seita. Por isso que a gente precisa crer nas Escrituras. O capítulo 2, Paulo mostra como essa grandiosa verdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, através da pessoa do Espírito, é aplicado em mim. No versículo 8, ele chama isso de graça. Ele diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o que essa graça manifesta na nossa salvação? Ela aponta para aquilo que em nós mesmos nós não poderíamos fazer. Romanos 6, Paulo diz que aonde o pecado abundou, superabundou a graça, há uma superabundância de graça. A graça que nos salva, ela é uma graça completa, é uma graça plena, porque o capítulo 3, Paulo diz aqui que a grandeza dessa verdade que a gente fala do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que é manifestada em graça, o apóstolo Paulo vai chamar isso das riquezas insondáveis do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer aqui, né, que segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo, esse supremo propósito é uma riqueza eterna que estava na eternidade, na mente do Pai, nessa revelação eterna, que somos colocados no Filho, como João Calvino diz, né? Somos colocados nesse cabeça federal eterno, porque estávamos em Adão, caímos em Adão, mas através da obra de Jesus Cristo na cruz, esse cabeça federal, nós fomos colocados nele, unidos a ele. Esse é o que Paulo chama do eterno propósito. Não tem como se perder, não tem como ir para o inferno, não tem como viver uma vida distante do Senhor, porque o propósito de Deus não começou no tempo, irmão. Ele não começou aqui. Ele é eterno. Esse supremo propósito que Paulo aponta é eterno. Então Paulo, ele vai mostrar que tudo isso que Deus fez, com a obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito, com a graça de Deus, apontando para esse eterno propósito, o apóstolo Paulo, ele nos convida não só termos a graça da salvação, de Efésios capítulo 2, versículo 8, mas ele agora vai mostrar no capítulo 4, 7 a 14 que nós lemos, o desenrolar e o desabrochar do que essa salvação operou em mim. Se eu sou salvo para viver igreja, para viver uma vida de evangelho somente, isso não é salvação completa.
A salvação, Paulo diz assim, é a graça concedida a cada um de nós com um dom que Paulo chama que é o dom carismata. É uma dádiva que Deus nos deu. Deus não te salva para você ficar sentado no sofá, ou só para ficar lendo livro, ou só para ficar participando de retiro de igreja, conferência. Não, irmãos. Deus nos salva com um supremo propósito. Qual é o propósito de Deus? Distribuir os seus dons ao seu povo, à igreja. Não existe ninguém, irmãos, que esteja sem um dom espiritual para o seu serviço aos santos. O ministério não é feito por Fábio e Marquinhos. Aqui Paulo vai dizer uma coisa no versículo 8, diz assim, por isso diz, quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Paulo, ele entra dentro desse eterno propósito de Efésios capítulo 3, versículo 11, e vai mostrar como que essa verdade suprema entra na minha experiência. Porque o capítulo 4, 5 e 6 não é doutrina. É o capítulo que trata da prática. Por isso o capítulo 4 começa dizendo assim, você tem que andar, você tem que viver-se de acordo com o chamado, você tem que ser humilde, no versículo 2, tem que ser manso, tem que ser longânimo, tem que suportar uns aos outros, tem que se esforçar, tem que ser diligente, perseverar, tem que viver a unidade que o Espírito já promoveu, tem que estar no corpo, no Espírito, na vocação da segunda vinda de Cristo, tem que reconhecer o senhorio de Cristo, a fé da salvação, a união com Cristo, reconhecendo que Deus é único. Por quê? Porque tudo isso agora serve para você ministrar as pessoas. E Paulo, quando ele usa aqui, ele usa o Salmos 68, versículo 18. Que Davi, vamos lá no Salmo 68, versículo 18, é de lá que Paulo extrai a beleza, irmãos, da Bíblia, é que a Bíblia explica a Bíblia, ou a Bíblia interpreta a Bíblia. Nós não temos nenhum outro livro para interpretarmos a palavra de Deus. Entrou alguém aqui? Então, o que nós fazemos? Nós tomamos a Bíblia para interpretarmos a Bíblia e fazermos com que a Bíblia seja praticada pelos santos. Então, quando a gente pega aqui o salmo que Paulo usa para falar dessa graça derramada a todos os cristãos para sermos servos, para servirmos, para ministrarmos a igreja, olha como Paulo vai dizer, Salmo 68, versículo 18, ele diz assim, subiste, Paulo interpreta como está o texto, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas. No hebraico é recebestes homens com dons, até mesmo os rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Que lindo, né, irmãos? Que a interpretação do versículo 8 do capítulo 4 de Efésios é uma extração do Salmo. O que Davi está dizendo, irmãos? É que naquela carreata vitoriosa, quando aquele general entrava numa cidade e vencia todos os seus inimigos, aplicando metaforicamente, ele pegava os despojos da guerra, da batalha, vinha com aqueles despojos como um vitorioso entrando na cidade e exibindo uma carreata vitoriosa. Você imaginou isso? Que todos os inimigos eram vencidos. E ali aquele general, quem é essa pessoa do Salmo 68, versículo 18? Quem é, irmãos? Cristo Jesus. Cristo, quando ele foi à cruz, Satanás pensou que tinham vencido. Quando ele estava no túmulo vazio lá, sozinho, Satanás falou, eu venci. Mas ao terceiro dia, irmãos, esse Salmo 68, versículo 18, é cumprido, como Paulo diz aqui, quando ele ascende, quando ele ressuscita depois da ressurreição, Cristo agora vai subir aos céus
como um general vitorioso na sua guerra. E quem é que ele leva? Marcos, Fábio, Joana, Silvana, Daço, Messiane, Araquém, irmão, todo mundo, ele pega aqueles cativos aprisionados. Olha como o versículo de número 9 diz: ora, que quer dizer que ele subiu, ascendeu ao céu, senão que também havia descido até o Hades. O que ele fez lá? O que ele fez lá? Ele triunfou, irmãos. Você quer ver? Vai em Colossenses. Vamos ver. Ele desceu. O que ele fez quando ele desceu? O que aconteceu? Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 13, 14 e 15. A gente pode aplicar no versículo 9 de Efésios, capítulo 4. O mesmo Paulo diz assim para a igreja de Colossos: e a vós outros estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos pecados. Na cruz, versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívidas que era contra nós e constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removendo inteiramente, encravando na cruz. Olha o 15, irmãos. Paulo vai dizer, e despojando, aqui no grego a palavra significa desempregar. Satanás ficou desempregado. Qual era o emprego de Satanás? Prender os cativos no cativeiro. Então todo mundo que morria ficava cativo e preso. Mas na ressurreição, Paulo aqui diz que ele despojou, ele desempregou. Satanás agora ele não tem mais o emprego da morte e do cativeiro, despojando os principados e a potestades, publicamente os expôs ao desprezo. O que aconteceu? Ele triunfou deles na cruz do Calvário. É isso que Paulo está dizendo. Ora, que quer dizer que ele ascendeu, senão que antes de ascender, voltando para Efésios 4:9, ele primeiro desceu às regiões inferiores da terra. Olha só o versículo 10 agora. Ele diz assim, aquele que desceu, que foi no Hades, é também o mesmo que subiu acima de todos. Para quê? Para encher todos os cristãos em todas as eras ao longo da história da igreja. Então, todos os cristãos, quando creem em Jesus Cristo, primeiro passo, ele é regenerado, ele nasce de novo. Quando você nasce de novo, Paulo diz no versículo 7 que você recebe uma proporção do dom de Cristo. E esse dom que ele te dá, olha que lindo, ele é um enchimento. Por isso, irmãos, que na igreja não existe irmãos de segunda classe, nem irmãos de primeira classe. Todos os irmãos estão na mesma posição, mesmo nível. Se o Senhor te chamou, irmão, assuma o dom que ele te deu. Se o Senhor te chamou, não fique esperando que os outros façam aquilo que o Senhor te comissionou para fazer. Entendeu, Vinícius? Por isso, não espere que os outros façam o que Deus te deu. Entendeu, irmãos? O que Deus te deu, Paulo diz aqui, que é te encher. Todas as coisas que Deus te deu, é tudo que você precisa para aquilo que a gente chama de obra de Deus. O que a gente precisa para fazer a obra de Deus? Deus já deu dons aos homens. Então, todos os irmãos receberam dons para que, através do seu ministério, Deus seja glorificado na igreja. Só que é interessante que o versículo 11 de Efésios 4, Paulo continua na exposição aqui nos levando para esse entendimento.
Então, quem são os dons e o que são os dons que Deus deu à igreja? Quais são, irmão? Se você está com o texto aí aberto, na exposição bíblica, vão comigo. Paulo diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Vamos lá. Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Os dois primeiros não existem mais. Os apóstolos foram aqueles comissionados no primeiro século pelo Senhor, com aquela mensagem específica sobre a sua morte, ressurreição e ascensão. Então, hoje existe um movimento chamado movimento apostólico. Mas não temos apóstolos hoje. Hoje nós não temos aquilo que a gente chama, né, de encabeçamento espiritual e apostólico. Isso não é bíblico, irmão. Augusto Nicodemo diz assim: apóstolo bom é apóstolo morto. Então, quem eram os apóstolos? Eram os do primeiro século. Mais especificamente, vamos falar de 3 que o Senhor usou. Primeiro, Pedro, com uma comissão específica. Era o apostolado de Pedro, era para os judeus. Pedro foi chamado, comissionado para pregar o evangelho para os judeus. O segundo, com um apostolado específico para os gentios, era Paulo. Né? Pedro, ele era aquele que foi chamado: vinde após mim que eu te farei pescadores de homens. Paulo é alguém chamado para fazer tenda. Pedro evangeliza, Paulo faz a tenda, ele edifica, ele é um plantador. Ele mesmo fala aos coríntios: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Só que existe um terceiro apóstolo, que é o apóstolo João. Se a gente pegar a longa história do Novo Testamento, as epístolas que João escreveu, que são 5, 1ª, 2ª, 3ª João, Evangelho de João e o livro de Apocalipse, a faceta de João no seu ministério apostólico é um ministério de remendar as redes. Ele é o último apóstolo do primeiro século vivo. Então, quando João morre, acabou o ministério apostólico. E outro, profeta. Não temos mais profeta, não tem ninguém que vai dizer assim diz o Senhor. Quer ver? Vamos lá em Hebreus capítulo 1. Você vai ver aonde que o ministério profético terminou. Tão dito: nós temos que ter um ministério profético da igreja. Não tem que ter nada, irmão. Olha só, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, Deus falou pelos patriarcas e pelos profetas. Existiu o ministério profético no Antigo Testamento. Vamos falar dos profetas maiores: Isaías, Jeremias. Eram homens levantados com uma comissão específica e profético para guiar os filhos de Israel. Mas quando Jesus nasce, há 2000 anos atrás, versículo 2, diz que quando Jesus nasce, começam os últimos dias. Amém? Começou os últimos dias. E esses últimos dias, o escritor aos Hebreus diz que nesses dias que contam desde o nascimento de Jesus, sua morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, derramamento no Espírito, do Espírito, surgimento da igreja, estamos nos últimos dias. É, né? Nasceu uma milenista. Marquinhos tá me zoando aqui, dizendo que eu sou milenista. Não sou, não, irmão. É que eu conheço os lados. Mas eu sou dispensacionalista, mais respeito. Aqui, então, agora o que acontece? Estamos nos últimos dias, mas Paulo diz... A chamada termina em 15 minutos. Então, aqui diz assim, né? Nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, nesses últimos dias, o Senhor, no seu ministério profético, vai cair, ele tem nos falado pelo Filho.
Não temos um ministério profético específico. Hoje, o profeta, o sacerdote, o rei, o tríplice ofício de Jesus Cristo está na pessoa dele. Ele é o nosso profeta, ele é o nosso sacerdote e ele é o nosso rei. Entendeu? Então, irmãos, aqui fica muito claro que hoje na igreja local, a igreja reunida, voltando para Efésios capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo diz que existe 3 ministérios que são normativos à igreja local. Primeiro, evangelista, esse existe. Segundo, pastores e mestres. Quem é o evangelista? É aquele que prega evangelho. Quem é o pastor? É aquele que cuida de ovelha. Aquele, se você quiser entender, João capítulo 21, você vai ver ali, quando você quiser entender 1 Pedro capítulo 5, fala também sobre esse ministério pastoral. E o mestre é aquele irmão que tem um dom de ensino. É aquele irmão chamado pelo Senhor para ensinar a igreja. Então, esses 3 ministérios tem que ter na igreja local, no corpo de Cristo. Aqui em Maricá, aí em Miguel Pereira, né, no Rio de Janeiro, onde a Messiane mora, no Maranhão, tem que ter o ministério, tem que ter o ministério evangelístico, pastoral e o ministério de ensino. Amém, irmãos? O Senhor dê graça para vocês. Mas qual é a finalidade? Para a gente já indo para o final aqui, a finalidade do ministério, meu, do Araquém, do Vinícius e de todos os outros irmãos, a finalidade de você ter um ministério é para isso aqui, ó, versículo 12. Com vista, essa palavra aqui no original grego, eu expliquei ontem em Taboraí, aperfeiçoamento, ela tem um sentido de remendar as redes. O que é um ministério? O ministério é aquele que remenda o outro. O ministério não é que se coloca sobre o outro, eu fico sobre o Vinícius, Vinícius fica sobre o Cicrano, não, irmão. O ministério é como se nós estivéssemos pescando, lançássemos a rede, viéssemos com um monte de peixe, de repente a minha rede furou. Vinícius olha para a minha rede e fala: Fábio, a sua rede está furada, pastor. Eu falo: poxa, e aí, o que você vai fazer? Vamos costurar a rede, vamos remendar a rede. Isso é o significado da palavra aperfeiçoamento, catartizo no grego. Tem um sentido de remendar a rede, costurar o buraco que está aberto. E hoje a gente não vê ministério assim, né? Hoje você vê um problema do irmão, ataca, critica, fala mal, julga. Ministério não é isso, irmão. Ministério é um aperfeiçoando o outro, um remendando a rede do outro. Isso é aperfeiçoamento dos santos. Eu venho aqui para quê? Para remendar o Vinícius e o Vinícius me remendar. Sem ele perceber, a gente aqui hoje, você me remendou, não preciso falar. Eu te remendei em alguns lugares. Seu primo veio e foi remendado. Sua mãe está aqui, foi remendada. Né, irmãos? Que a gente entenda que o nosso ministério é para remendar os irmãos. Né, para ficar atacando, criticando, dizendo quem está certo, quem está errado, quem está acima, quem está abaixo, não. Que a gente entenda por quê. Paulo diz que é para o desempenho do ministério dos irmãos. É muito interessante porque na Reforma Protestante, estamos no meio da Reforma, uma das coisas mais lindas que Martinho Lutero entendeu, que Roma criou e que havia se alastrado por 1000 anos com o catolicismo romano, é a hierarquia. Você tinha o Papa, o arcebispo, o bispo, o padre, o paroco, e a missa era rezada em latim discosta para o povo, você imagina? Por isso que você entende que aquele período, antes de Martinho Lutero proclamar em si a reforma protestante, é chamado da Era das Trevas. Porque estava em escuridão plena aquele período da história da igreja. Então, o que Martinho Lutero entende? Ele entende que todos nós somos chamados para sermos sacerdócios santos e reais. Vamos lá, 1 Pedro. É isso que Lutero entendeu, o ministério de todos os santos. Amém, irmãos?
que todos os crentes podem ter ministério. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, Pedro diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que nós somos? A luz de 1 Pedro 2,9, colocando dentro de Efésios capítulo 4, versículo 12, aquela partezinha, para o seu ministério, é que todos os cristãos, a partir da reforma, nós somos chamados para sermos sacerdócios reais. Por isso que nós não temos mediadores, não temos Maria, não temos São Pedro, São Benedito, nem pastor, nem bispo, nem arcebispo. Todo mundo pode hoje entrar na presença de Deus. Não precisamos de mediadores, irmãos. Qual é o grande problema do catolicismo? Que tem que ter um medianeiro. Não, nós não cremos assim. Não precisamos de mediadores. Nós precisamos é do Senhor. E Paulo diz para Efésios 4:12, a parte D, Paulo diz assim: para a edificação do corpo de Cristo. Qual é o propósito do seu ministério, do meu ministério, do ministério de Araquém, de Joana, Messiane, Silvana, Darcio, né? Todos os irmãos que estão aqui com a gente, os irmãos que vão ouvir. O propósito do nosso ministério é o versículo 13, até que a igreja chegue à unidade da fé. Qual é a unidade da fé? É que dentro da diversidade dos dons que Deus nos deu, nós caminhemos para uma unidade diversa, irmão. Os ministérios são assim: Marquinho tem o dele, eu tenho o meu. Darcio tem o dele, Silvana tem. Cada um tem um ministério, irmão. A gente não pode pegar todo mundo e colocar todo mundo no ministério, senão não tem unidade da fé. A unidade da fé é dentro de uma diversidade da experiência que o Senhor te deu e me deu. É diferente, irmão. Em que se iguala o ministério de Paulo e Pedro? Em nada, senão o chamado de Deus. Pedro, vinde após mim que eu vou te fazer pescadores de homens. Qual é o ministério de Pedro? Evangelista. E Paulo, salvo no caminho de Damasco, depois escreve 14 epístolas. Qual é o ministério de Paulo? É o ministério de pastor-mestre. É o que mais escreve, é o que mais ensina. Como a gente precisa, irmãos. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, olha para quê? A finalidade é essa do propósito do ministério, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que a gente proteja a igreja. Você quer proteger os irmãos? Use o seu ministério. Abra a Bíblia, exponha a Bíblia, explique a Bíblia e aplique a palavra na vida dos irmãos. Porque o que tem acontecido é o versículo 14. Para que não sejamos levados como meninos, agitados de um lado para o outro, ao redor por todo vento de doutrina. Todo dia tem uma novidade no meio cristão. Agora é igreja preta, agora é na rua, agora é show, agora é balada, agora é pagode, irmãos. Isso é vento de doutrina. E o que protege a igreja? O que mantém a igreja? É o ministério. Então que o Senhor, terminando a mensagem, que o Senhor nos dê graça para que haja pelo menos 3 ministérios específicos: evangelista, pastores e mestres. O evangelista prega o evangelho para salvar os pecadores. Os pecadores salvos são colocados à vida da igreja para quê? Para que sejam cuidados. Porque pastorear no grego significa alimentar, dar de comer às pessoas. Dar o quê? A palavra. Mateus 4,4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Entendeu, Vinícius? Você está aqui para alimentar, para ir para Cabo Frio para alimentar. E para onde o Senhor, eu que te envio, não. Para onde
a igreja for te chamando e você vai indo, você vai entendendo, né? Que Deus te dê graça para que a gente possa pastorear os irmãos. Entendeu, irmãos? Que o Senhor também levante não só esse ministério pastoral, mas também irmãos com um dom de ensino. Por que tem que ter ventos de doutrina? Hoje tanto vento de doutrina entre os irmãos. É porque falta ensino. Por isso, vamos lá terminar lendo 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 4. Terminar e vamos orar, irmãos. Capítulo 4, versículo de número 2. Paulo, já no final do seu ministério, perto da morte, ele escreve para Timóteo assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com quê? Olha só, a mestria na igreja é necessária. Com toda longanimidade e ensinamento. Por que tem que ter mestre na igreja? Porque Paulo diz no versículo 3, haverá tempo em que não vão suportar ensinamento. Pelo contrário, vão se cercar de falsos mestres, segundo as cobiças deles, como sentindo coceira no ouvido. Versículo 4, vão se recusar a dar ouvidos à verdade do evangelho, vão se entregar a fábulas. Pra gente, irmãos, terminando o versículo 5. Tu, porém, cada um de nós aqui na live, na gravação, sejamos sóbrios em todas as coisas, suportemos as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério, Vinícius. É o seu ministério, não é do Fábio, amém? É o seu ministério, Araquém, é o seu ministério, Silvana, é o seu ministério, Joana, é o seu ministério, Messias. É o ministério que o Senhor nos deu. Mas para isso, versículo 2, que é o contexto do versículo 3, 4 e 5, prega a palavra. Esse é o nome do meu site, prega a palavra. O irmão me perguntou, por que você fala prega a palavra? É a única maneira de guardar a igreja, é pregar a palavra. Então, nós viemos aqui, passamos o dia com Vinícius, almoçamos juntos, batemos papo, rimos, abrimos o coração, confessamos nossos pecados, dormimos, não junto. Tomamos um café da tarde e agora nós estamos na prega a palavra. E vamos comer uma pizza daqui a pouco. Quem não está aqui, te louvamos, Senhor. Agradecidos a Ti pela Tua palavra, Senhor. E não há outra palavra que nós desejamos mais. Como Davi falou, guardei a Sua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Senhor, atrai o nosso coração à palavra, Senhor. Como Davi mesmo disse, a Sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós não queremos seguir vento de doutrina, nem sermos esses que têm o comichão no ouvido, têm esse sentimento, Senhor, de coisas novas e de um novo movimento que surge. Não, Senhor, como igreja, nós queremos pregar a palavra. Queremos ficar com essa última mensagem apostólica de Paulo para as igrejas em todas as eras. Que Paulo disse a Timóteo, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, repreende, exorta. Senhor, nos ensina a ler a palavra, vivermos a palavra e andarmos na palavra. E cada irmão, Senhor, que está aqui nessa live, que está na gravação, que vai ouvir, que eles sejam instados a viverem a palavra, como Paulo diz em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo em toda sabedoria. Não nos deixe perder a palavra. Como tantos hoje não querem saber de palavra, só querem modismos, coisas novas na igreja.
mas nós estamos aqui, Senhor, depois de tanto tempo ainda, nos lembrando que precisamos da palavra, andar sobre a palavra, caminhar com a palavra, Senhor. Por isso, faz o nosso coração ser avivado nesta noite. Nos aviva pela palavra, traz um sentimento novo no nosso coração. Modela o seu povo, Senhor. Vemos que essa era, Senhor, depois de tanto tempo te conhecendo, vemos que os cristãos deixaram a Bíblia de lado. Mas nós estamos aqui ainda como remanescentes, querendo caminhar sobre a palavra e com a palavra. Muito obrigado, Senhor. Que nós oramos nessa noite, agradecidos em nome de Jesus. Amém.